Bom dia, meus irmãos. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do sermão escatológico, que iniciamos no mês retrasado. E para a leitura preparatória para a nossa prece inicial, eu vou utilizar a conclusão da parábola do joio e do trigo, que nós falamos na semana passada. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Portanto, vigiai, porque não sabeis em qual dia vem o vosso Senhor. Considerai isso. Se o senhor da casa soubesse em qual vigília vem o ladrão, teria vigiado e não teria permitido ser arrombada a sua casa. Por isso também vós estejais preparados, porque na hora em que não pensais, vem o Filho do Homem. Elevemos a Deus os nossos pensamentos. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, nós agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, estudando acerca das Tuas palavras, estudando o Teu Evangelho, buscando, Senhor, compreender os Teus ensinamentos, buscando, Senhor, entender aquilo que de mais importante o Senhor veio para nos ensinar. Que possamos, Senhor, estar de corações abertos, de mentes abertas, para compreendermos os Teus ensinamentos nesta hora. Ajuda-nos, Senhor. Pedimos mais uma vez que fique conosco e nos ampare nesta hora e para todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos, na conclusão da parábola do joio e do trigo, Jesus diz que nós devemos estar preparados, porque não sabemos o dia e a hora que ele voltará, que ele estará retornando para a realização do grande julgamento, né? Como ele exemplifica para nós no final desse sermão que nós estamos estudando. E uma fala de Jesus a respeito da importância da nossa vigília é que ele se compara, neste sentido, a um ladrão que nós não sabemos, nós não temos como prever em que hora vem o ladrão. Senão, não permitiríamos que fosse arrombada a nossa casa, como diz Jesus. E no Evangelho de Mateus, quando ele fala, se o senhor da casa soubesse em qual vigília vem o ladrão, nós podemos também encontrar essa mesma metáfora no livro de Apocalipse, no capítulo 16, versículo 15, onde Jesus diz: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua nudez. Então, meus irmãos, que vamos refletir um pouco hoje é a respeito deste momento da vinda de Jesus e que nós devemos estar preparados, porque não podemos ser pegos, né, nus. Não podemos deixar que a nossa nudez seja exposta. E que nudez é esta? Não é a nudez do vestimento físico, é a nudez espiritual. É a nudez espiritual a qual nós vamos tentar nos referir um pouco hoje nesse nosso estudo desta manhã.
No livro Vinha de Luz, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos traz uma mensagem muito importante que nós não podemos nos esquecer jamais. Emmanuel diz: o apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Então, o que Emmanuel está nos dizendo neste momento? Que o apostolado pertence a Jesus, a obra pertence a Jesus, mas Jesus conta conosco. Ele conta com a colaboração de cada um de nós, que devemos ser seus sentinelas. Como podemos nos tornar sentinelas de Jesus? Como podemos ser trabalhadores da grande seara de Deus se não estivermos preparados, se não estivermos vigiando, se não estivermos sempre em oração? Então, não podemos nos esquecer nunca desse recado importante que Emmanuel nos traz. O apostolado e a obra pertencem a Jesus. Nós somos apenas os seus colaboradores. Na continuação, então, do sermão escatológico, após falar sobre a parábola do joio e do trigo, que nós vimos no domingo passado, Jesus conta outras 3 parábolas. A parábola dos talentos, que nós falamos um pouco sobre ela no mês de junho, quando começamos a estudar esse sermão, né, o sermão apocalíptico, né, o sermão profético de Jesus, e outras 2 parábolas que nós vamos tentar estudar nessa nossa reflexão de hoje, que são a parábola do servo vigilante e a parábola das 10 virgens. Né? São parábolas muito complexas, né? São parábolas cheias de ensinamentos e que nós vamos tentar estudar de forma resumida, né? De forma muito simples ainda, né? Mas que seja um início de estudo, né? Que seja algo que nos motive a buscar novos estudos e novas, né, explicações. Mas vamos tentar apenas iniciar esse estudo dessas 2 parábolas. Primeiramente, a parábola do servo vigilante, ou também conhecida como parábola do servo fiel. Eu escolhi ler do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, onde Jesus diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Né? Então, nós devemos estar vestidos, prontos, preparados para toda e qualquer situação e acesas as vossas candeias. Então, cada um de nós deve ter a sua fonte de iluminação, né, preparada para qualquer tipo de situação na qual nós sejamos requisitados. E Jesus continua dizendo: sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Então, mais uma vez, né, são referidas aqui as bodas, né, o casamento,
Então, quais serão aqueles servos que estarão vigiando, que estarão preparados para abrir as portas assim que o Senhor retornar das bodas, né, para que o Senhor possa entrar? Então, bem-aventurados, diz Jesus, aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Então, quando o Senhor vier, quem estará vigiando? Quem estará de prontidão aguardando esse retorno do Senhor? Né? Mais uma vez, vamos buscar em Emanuel, no livro Ceifa de Luz, uma mensagem que traz para nós a importância desse burilamento pessoal, né? A importância desse preparo individual que devemos ter, né, no aguardo desse retorno de Jesus. Emmanuel diz: suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. Então, nós buscamos esse burilamento, nós buscamos esse aperfeiçoamento, né, espiritual, mas não podemos esquecer das disciplinas que antecedem essa formação. À vista disso, diz Emmanuel, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Então, as diretrizes, aquilo que nos orienta, aquilo que nos guia, aquilo que nós vamos adotar para ser o nosso norte, o nosso rumo, a nossa direção em nossas vidas. Daí, diz Emmanuel, o impositivo de cultivar-se o hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar a outrem sem expectativas de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo o que tome a feição de calamidade ou de sombra, de buscar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale se manejada por nós. Então, a alavanca de sustentação desses hábitos enobrecedores está em nós e somente vale se manejada por nós. Então, nós somos responsáveis por manejar essa alavanca, por nos voltarmos, né, os nossos propósitos, os nossos ideais, os nossos pensamentos para a espiritualidade superior, para Deus, para mudarmos completamente os rumos dos nossos caminhos e nos voltarmos para Deus. Então, nós precisamos fazer essa transformação dentro de nós. Ela começa a partir de nós mesmos. Na continuação, então, da parábola do servo vigilante, Jesus diz: em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e, chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília
E se vier na terceira vigília, e assim os achar, bem-aventurados são tais servos. Não importa em qual vigília virá o Senhor, o importante é que o servo esteja vigilante, aguardando por essa chegada desse Senhor. Porque nós não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que está próximo. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não o deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então, esse retorno de Jesus será no momento em que nós não imaginamos. Jesus nos preparou para isso. Ele falou sobre isso inúmeras vezes. Então, nós precisamos estar preparados. E Jesus, em outro momento, ele fala que esse preparo, que esse momento de preparação que foi anunciado inúmeras vezes, também se repetiu anteriormente no Antigo Testamento. Por exemplo, na época de Noé, quando Deus disse a Noé para preparar a arca e para chamar todos aqueles que estivessem próximos a ele para entrarem na arca por conta da realização do grande dilúvio. Então Noé buscou convidar, buscou anunciar, buscou trazer para dentro da arca, mas não deram ouvidos a Noé. E Jesus diz, antes do grande dilúvio, todos agiam normalmente, como se nada estivesse para acontecer. Casavam-se, davam-se em casamentos, realizavam festas e banquetes. Então, todos continuaram vivendo suas vidas da forma normal, como o mundo considera normal. Toda a normalidade do mundo estava acontecendo e de uma hora para outra veio o dilúvio e somente aqueles que entraram na arca, somente aqueles que acreditaram no chamado de Noé foram salvos. Os outros pereceram no dilúvio. Também se repetiu quando em Sodoma e Gomorra, todos estavam vivendo suas vidas normalmente. Tudo acontecia normalmente. Mas, de uma hora para outra, começou a cair fogo do céu e consumiu toda a cidade. E quem não se preparou, quem não acreditou no chamado de Ló, quem não ouviu esse chamado e não saiu da cidade, acabou perecendo naquela cidade. Então, nós temos esses exemplos para tomarmos como alerta. Não podemos mais achar que podemos postergar todas as coisas. Não podemos mais acreditar que temos tempo ainda para adiar a nossa preparação para o retorno de Jesus. Não podemos pensar que, por conta da possibilidade de reencarnarmos inúmeras vezes pela misericórdia de Deus, estamos isentos do julgamento, estamos isentos do grande juízo. Então, estas 3 parábolas, a parábola dos talentos, a parábola do servo vigilante e a parábola das virgens, das 10 virgens, são parábolas que mostram para nós o juízo de Deus.
não são como a parábola do filho pródigo, que estudamos também algumas semanas atrás, que são parábolas que mostram a misericórdia de Deus, que Deus é misericordioso. Mas Jesus também nos mostrou, nos apresentou essas parábolas que mostram o juízo de Deus, né? Então nós devemos nos preparar, porque não sabemos quanto tempo temos ainda, né? Em algum momento, né, será cobrado de nós tudo aquilo que fizermos, todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, né, serão julgados, né? Então, dando continuidade à parábola do servo fiel, Pedro faz uma pergunta a Jesus: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? É interessante essa pergunta de Pedro, porque quem estava com Jesus no momento que ele contou essa parábola eram apenas os apóstolos mais próximos. Então Pedro perguntou: essa parábola é só para nós ou para todos? E Jesus respondeu: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem pôs o Senhor sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Né? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então Jesus falou assim, né? Na verdade, respondendo à pergunta de Pedro, existem alguns servos que o Senhor coloca acima dos demais servos. Então Jesus disse: vocês, meus apóstolos, são aqueles servos que são responsáveis por dar aos demais servos o alimento que eles precisam. Então, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, né? Que não houvesse perdido pelo caminho. E Jesus continua dizendo: em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Né? Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os criados e criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que souber a vontade do seu senhor e não se aprontou e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então, este versículo é muito importante, meus irmãos. Esse versículo é muito importante. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, mas fez conforme a sua própria vontade, será castigado com muitos açoites. Né? Como Jesus diz, a quem muito foi dado, muito se espera. Então, aquele que conhecia a vontade do seu Senhor, Jesus está respondendo à pergunta de Pedro. Sim, Pedro, esta parábola vale para todos, mas vocês que sabiam da minha vontade, que conheciam, né, porque estavam mais próximos de mim, de vocês muito mais será cobrado. Então, nós, meus irmãos, precisamos nos colocar no lugar dos apóstolos, dos 12 apóstolos, né, a quem Jesus entregou essa missão. Por que nós devemos nos colocar no lugar desses apóstolos? Porque nós estamos tendo um acesso muito vasto aos ensinamentos de Jesus. Nós temos à nossa disposição todo o acervo da obra de Allan Kardec, todo o acervo da obra de Chico Xavier, que trazem explicações, que trazem
comparações, metáforas e ensinamentos que nos fazem relembrar, que nos fazem compreender cada vez mais, de forma mais profunda, o Evangelho de Jesus. Então, a nós, muito tem sido dado. O que Jesus espera de nós, então, é muito grande, porque nós temos recebido muito. E Jesus nos disse também uma vez: não é cobrado de cada um acima do que ele é capaz de dar, acima do que ele é capaz de oferecer. Então, tudo aquilo que Jesus espera de nós não está além das nossas capacidades, não. Não está. Jesus espera de nós exatamente aquilo que nós podemos oferecer. Então, muito temos recebido, então, muito seremos cobrados. E Jesus continua dizendo: mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, aqueles que não têm o conhecimento, aqueles que não conhecem a verdade, deles pouco será cobrado. Eles serão castigados em menor quantidade. Mas aqueles que há muito foi dado, muito se lhe pedirá. Então, é a proporção da nossa responsabilidade. Então quer dizer que eu tenho acesso a tudo isso, né? Eu tenho acesso a todo esse conhecimento. Hoje, pelos meios virtuais, inclusive, nós temos acesso a todos os livros. Não precisa dizer, eu não tenho dinheiro para comprar, mas tudo está disponível gratuitamente, né? Para quem tiver acesso. Então, a gente pode buscar as informações, né? A gente pode buscar esses ensinamentos, né? Tem tanta coisa boa disponível para nós buscarmos e muitas vezes nós acabamos perdendo tempo com tanta bobagem. E dissemos, não tenho tempo para ler um livro, né? Não tenho tempo para dar continuidade à leitura da obra de André Luiz, à leitura da obra de Emmanuel, mas ao mesmo tempo em que dissemos que não temos tempo, perdemos tempo com outras futilidades, perdemos tempo com outras coisas que são desnecessárias. Então, estamos desperdiçando essa oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui hoje. Olha que coisa maravilhosa. Estamos hoje, um domingo pela manhã, dedicando o nosso tempo ao estudo do Evangelho de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, que oportunidade maravilhosa que Deus está nos dando. Mas não podemos nos esquecer que junto com essa oportunidade vem a responsabilidade daquilo que nos será cobrado, daquilo que Deus espera de cada um de nós. Emmanuel, mais uma vez Emmanuel, no livro Cura, traz para nós esse ensinamento. Ante a palavra de Cristo, não te fixes apenas no muito que os outros entesouraram, mas lembra, acima de tudo, os talentos que guardas, por tua vez, à espera da tua própria consagração ao bem, para que possas responder, sem cobrar no balanço das horas, quando se pedirá de ti contas justas das bênçãos de segurança e conhecimento que acumulas contigo, com a obrigação de fazê-las frutificar na esfera do serviço e no campo do rendimento, considerando-se as necessidades do próximo. Né? Não devemos nos fixar apenas no muito que os outros entesouraram, mas
Devemos nos preocupar na forma como utilizamos aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Aqueles talentos que são depositados em nossa confiança, que devem frutificar na esfera do serviço e no campo do rendimento. Considerando-se, vamos prestar atenção nestas últimas palavras, considerando-se as necessidades do próximo. Então, não devemos considerar as nossas próprias necessidades, mas as necessidades do próximo, daqueles nossos irmãos necessitados, aqueles que esperam e que precisam de nós. Dando continuidade, então, meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a parábola das 10 virgens, que está narrada no Evangelho de Mateus. Essa parábola só é narrada nesse Evangelho. Mais uma vez, Jesus compara o reino de Deus. Jesus faz comparações, ele faz metáforas para nos explicar o que é esse reino de Deus. Em vários momentos, Jesus nos fala sobre esse reino de Deus. E nesta parábola, Jesus diz: o reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes, ou seja, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As nécias, as loucas, as imprudentes, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Então, meus irmãos, vou fazer apenas uma observação que, tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Eu me lembro, neste momento, daquele episódio em que Jesus chama para ir com ele a Pedro, Tiago e João, enquanto Jesus iria orar. E Jesus se afasta para orar e, quando volta, eles estavam dormindo. Eles haviam adormecido. Isso se repete por 3 vezes. Das 3 vezes que Jesus se retirou, quando retornou, encontrou os apóstolos dormindo. E Jesus diz aquela frase: em verdade vos digo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso ele diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então, meus irmãos, tardando o noivo, toscanejaram todas, e todas adormeceram. Então, todos nós estamos sujeitos a esse adormecimento. Todos nós. Sejamos aqueles que estão preparados, buscando trazer consigo esse azeite, como também aqueles que não se prepararam. Todos nós estamos sujeitos ao adormecimento. Por isso que Jesus nos cobra: vigiai e orai sem cessar, para que não caiamos em tentação. Então, continua Jesus, à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha que pedido fizeram as loucas às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E neste momento, pensamos, mas não seria uma atitude de misericórdia? Não seria uma atitude de caridade? Se as virgens prudentes, as virgens sábias,
dividissem o seu azeite com aquelas que não estavam preparadas? Né? Não seria, então, o esperado dos apóstolos de Deus dividir aquilo que traziam com aqueles que precisavam? Né? E a resposta das virgens prudentes foi da seguinte forma: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Né? Elas se recusaram a dividir aquele azeite. Elas se recusaram a doar um pouco do seu azeite para aquelas imprudentes, para aquelas loucas, nécias, que não haviam se preparado, aquelas que antes do dilúvio estavam vivendo suas vidas normalmente, ou seja, se dedicando apenas às coisas do mundo, sem prestar atenção nos alertas e nos avisos, sem prestar atenção no convite para subir à arca. Aquelas que estavam na cidade de Sodoma, na cidade de Gomorra, e não prestaram atenção ao chamado de Ló para sair daquelas cidades enquanto havia tempo. Então, meus irmãos, mais uma vez, Jesus se utiliza desse número, né? Haviam 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Mais uma vez, Jesus ele coloca a humanidade dividida, né? Como está lembrando aqui a minha avó Hilda, né? O percentual usado por Jesus era sempre de 50%. Nós temos que pensar nisso. Estamos nós dentro dessa metade da humanidade que se prepara para a volta do Cristo? Então temos que prestar muita atenção nisso. E enquanto as virgens que não haviam se preparado, que não haviam levado consigo azeite, enquanto foram comprá-lo, veio o noivo. E antes que e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Então entraram para a festa e fechou-se a porta. Existe um momento em que a porta se fecha. A porta se fecha. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, repete Jesus, vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Meus irmãos, alguns detalhes são importantes para estarmos atentos aqui nesse estudo. Em primeiro lugar, a realização da festa de bodas, a festa de casamento. Né? Não podemos nos esquecer que o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre relatado de Jesus Cristo no Evangelho, aconteceu durante uma festa de casamento. Foram as bodas de Caná, quando ele obedeceu o mandamento de sua mãe, Maria, e transformou a água em vinho. Então, a primeira transformação da água em vinho, né, o primeiro milagre realizado por Jesus aconteceu durante uma festa de casamento. Então, festas de casamento lembram para nós a maior alegria que pode existir, né? A união, o amor verdadeiro, né? Entre os seres humanos. Né? Em outro momento, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, Jesus retrata a festa das bodas do filho do rei. Né? Quando ele diz que o rei estava dando um banquete para festejar o casamento do seu filho,
e convidaram-se muitos para esse banquete. Mas todos que haviam sido convidados, em primeiro lugar, recusaram o convite. Essa passagem é muito linda também, porque mostra que aqueles a quem foi anunciado primeiro o reino de Deus, eles recusaram esse convite e não compareceram às bodas. Né? E Jesus fala muito sobre isso, em muitos outros momentos, né, que podem assim ser compreendidos para nós, né? Como aquele primeiro convite, aqueles trabalhadores da primeira hora, né, que no final se revoltaram com o salário pago aos trabalhadores que chegaram e foram pagos com o mesmo valor na hora final. Então, meus irmãos, são estudos que são muito necessários e muito importantes para nós, mas aqueles que foram primeiramente convidados não compareceram às bodas. Né? E depois, então o rei chamou: traga todos os que estiverem na rua, todos os que estiverem nas praças, façam que eles entrem e participem das bodas. Então todos foram convidados, o convite foi aberto a todos. Né? E podemos nos lembrar, Jesus, ele veio primeiro para os judeus, mas depois também para os gentios. Então, o convite foi estendido principalmente pela ação do grande apóstolo Paulo. O convite que havia sido feito primeiramente aos judeus, depois foi estendido a todos, a toda a humanidade. Né? E aí, o rei, andando pela festa, observa alguém que não estava vestido adequadamente e diz: lance-o fora. Como você se atreve a entrar nesta festa sem estar vestido adequadamente? Então, as nossas vestes não são as vestes carnais, mas as vestes espirituais. Estamos vestidos espiritualmente para fazermos parte desse grande banquete, dessa grande festa. Quem é o noivo, meus irmãos? Em todo o evangelho, o noivo é retratado como Jesus Cristo, o Filho do Rei. Né? Podemos ler em Apocalipse, capítulo 19. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E lhe foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Escreveu então João no livro de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E quem é a noiva? Quem é essa noiva a que se refere também o Evangelho? Em Apocalipse, no capítulo 21, João diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Então a noiva é a cidade santa, a noiva é a nova Jerusalém. Portanto, meus irmãos, para nós, Jesus está referindo-se ao próprio planeta Terra, ao nosso planeta que se tornará, segundo a promessa de Deus, um mundo de regeneração. E essas bodas, esse casamento, representam a perfeita união entre o Cristo e o nosso planeta Terra. É um momento em que Jesus se torna de fato o rei, porque o reino de Deus será implantado na terra. E quando o reino de Deus será implantado na terra? Quando o reino de Deus estiver implantado no coração de todos os homens, de toda a humanidade. Né?
Então, meus irmãos, a que se refere, então, Jesus quando ele fala do azeite? O que é esse azeite que as virgens prudentes não podiam emprestar, não podiam dividir? Se nós estudamos, se nós aprendemos que nós temos que dividir aquilo que temos, se nós aprendemos que devemos suprir as necessidades do próximo, o que é esse azeite que não pode ser dividido, que não pode ser transferido? Né? Então, na pregação realizada por meu avô Clóvis na década de 80, e essa pregação será exibida essa semana aqui no nosso grupo da Escola Jesus Cristo no Facebook e no YouTube, mas nessa pregação na qual o meu avô fala sobre a parábola das 10 virgens, ele diz que o azeite é a fé vigilante. O azeite representa a fé daquele que vigia e ora. E a fé, de fato, ela não pode ser dividida, ela não pode ser transferida. Né? As virgens imprudentes, as loucas, as nécias e insensatas não levaram azeite consigo. Ou seja, elas não se prepararam para a chegada do noivo, que é o Cristo. São aquelas que se preocupam apenas com as coisas do mundo, mas não se preocupam com a construção do reino de Deus na terra. Nós nos lembramos, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? Tudo aquilo que nós precisamos no mundo, né? Deus sabe daquilo que nós precisamos. Deus conhece as nossas necessidades. Então, se nós buscamos, em primeiro lugar, as coisas do reino de Deus e a sua justiça, todo o resto será acrescentado a cada um de nós. Isso é a promessa de Deus. A promessa de Deus através de Jesus Cristo. Então, quando é chegada a hora, as virgens loucas perceberam que as suas lâmpadas estavam apagando e pediram então às virgens prudentes que lhes dessem do seu azeite. Mas elas lhe disseram: não podemos dividir, porque a fé, porque as boas obras que provêm da fé, como diz Tiago em sua carta, não podem ser divididas. Nós não podemos nos aproveitar daquilo de bom que os outros fizeram para nos elevarmos sem fazer esforço. Não podemos usar da bondade alheia para nos acharmos em situação de estarmos prontos para sermos considerados servos bons e fiéis. Porque não fomos nós que realizamos, porque não fomos nós que trabalhamos. Então a obra não foi realizada por intermédio nosso. Então, meus irmãos, não faltou a essas virgens prudentes amor e caridade, né? Porque neste momento não havia mais tempo para empréstimo, não havia mais tempo, porque era chegada a hora da justiça. E como dissemos anteriormente, essa parábola representa a justiça de Deus. Jesus nos diz, está no Evangelho de João, capítulo 12, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Então devemos buscar andar enquanto ainda temos luz, porque em determinado momento que nós não sabemos, a noite cai. E se não tivermos o azeite para iluminarmos as nossas candeias, entraremos então nas trevas, e nas trevas não sabemos para onde vamos.
nas trevas, não sabemos como orientar os nossos caminhos. Então o azeite não pode ser emprestado, porque o azeite é o símbolo da fé vigilante, através das boas obras realizadas. É o amor em ação, é a caridade praticada. Tudo isso é individual e não pode ser transferido. As portas, portanto, se fecharam e as virgens loucas não puderam entrar. Depois que elas viram as portas fechadas, elas gritaram então: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Disseram então as virgens imprudentes. E Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não basta gritarmos Senhor, Senhor, porque não é assim que a porta se abrirá. A porta se abre para aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então, temos também no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 22, a parábola, na parábola das bodas do filho do rei, né, Jesus diz: o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupciais. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo a veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos, né? E isso me faz lembrar daquela música do hino Vocação, que cantamos também em nossa escola Jesus Cristo, que é um hino belíssimo do Padre Zezinho, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque nós alegamos não termos tempo, né? Então, nesse hino Vocação, diz: a decisão é tua. A decisão é tua, né? São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo, né? Então, meus irmãos, estamos vivendo, como estamos falando já há alguns estudos sobre esse sermão escatológico, estamos vivendo momentos cruciais, porque já estamos, né, já nos encontramos na situação em que estão aquelas virgens, aquelas que aguardavam a chegada do noivo, né, aquelas que sabiam que o noivo estava para vir e, mesmo sabendo que o noivo estava para vir, algumas se prepararam e outras não, né? Então, esse é o primeiro ponto que devemos refletir um pouco hoje, né? Nós estamos concluindo esse estudo de hoje, mas a primeira coisa que queremos deixar para refletirmos após a conclusão desse estudo, né? Nós sabemos, porque Jesus nos prometeu que ele voltaria. Nós sabemos que a sua volta, o seu retorno, é iminente, né? No livro de Apocalipse, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Né? Então, esse momento é o momento de agora, é o momento que estamos vivendo agora. Né? Podemos nos portar como a
as virgens loucas que, apesar de todo o conhecimento que tinham, pois estavam ali aguardando a chegada do noivo, decidiram permanecer vivendo para o mundo, vivendo para as coisas do mundo e não se preocupando com o chamamento de Deus, ou podemos nos comportar como as virgens prudentes, que escolheram aproveitar o seu tempo, escolheram aproveitar esse momento de espera pela volta do Cristo, pela chegada do noivo, escolheram aproveitar enchendo as suas vasilhas de azeite. Então, nós temos conhecimento, nós temos fontes maravilhosas de estudo, nós temos tudo à nossa disposição. Mas estamos aproveitando? Estamos dando vazão ao nosso desejo íntimo de nos aproximarmos de Deus? Né? Na parábola do filho pródigo, quando o filho se viu nas condições mais tristes e naquela situação em que ele estava precisando comer a comida dos porcos, ele se lembrou do seu pai. Meus irmãos, nós não podemos deixar para nos lembrarmos de Deus depois que a porta estiver fechada para nós. Não podemos esperar a porta fechar para buscarmos colocar em prática todas as lições do Evangelho do Cristo. Então, o tempo é agora. Né? Não podemos deixar para depois. O tempo é agora. E ainda precisaremos deixar para um próximo estudo, porque não foi possível concluir hoje o estudo do sermão escatológico, ainda precisaremos deixar para uma próxima oportunidade, se Deus quiser, se Deus permitir, né? Deixaremos para uma próxima oportunidade a conclusão desse estudo do sermão escatológico, quando falaremos sobre o último julgamento, que é também conhecido como a parábola dos bodes e das ovelhas. Né? Esse estudo precisará acontecer numa outra oportunidade, porque hoje não foi possível concluir. Então, meus irmãos, que Deus nos permita, que Deus nos abençoe, que Deus nos permita acordarmos enquanto ainda é tempo. Né? Estamos vivendo agora uma situação atípica. Né? Estamos vivendo agora uma situação que não imaginávamos. Ninguém iniciou o ano de 2020 pensando que seria da forma como ele está acontecendo. Essa pandemia pegou a todos nós de surpresa. Mas eu entendo que todas as coisas acontecem segundo a permissão e a vontade de Deus. Eu não estou dizendo aqui que Deus quer que soframos, que Deus quer que nós estejamos em sofrimento, estejamos em dor. Não é isso que Deus quer para nós. Mas eu estou dizendo que Deus, dentro da sua enorme sabedoria e enorme misericórdia, Deus se aproveita de tudo para o nosso próprio melhoramento, para o nosso próprio aperfeiçoamento. Então, que nós possamos aproveitar essa oportunidade maravilhosa que Deus está nos dando, né, de termos essa reclusão, né, de termos esse afastamento, mesmo que impositivo. Eu vejo como uma última oportunidade. Eu não sei se posso dizer dessa forma, mas eu acho que essa pandemia, que todo esse caos que o mundo está vivendo, pode ser uma última oportunidade
que Deus está nos dando de nos afastarmos, mesmo que involuntariamente, das coisas do mundo. Porque quantos não deixaram de fazer tantas coisas erradas por conta do isolamento? Quantos não estão agora, neste momento, buscando muito mais a palavra de Deus por estarem em casa, por estarem com tempo mais disponível? Quantos não estavam afastados da palavra de Deus e estão tendo a oportunidade de estudar agora, porque estão sendo obrigados a ficar em casa? Né? Então, eu entendo esse momento de dor e sofrimento, que não como se Deus precisasse que nós sofrêssemos, porque Deus não quer isso para nós. Deus não quer o nosso sofrimento, mas que nós possamos aproveitar esse momento para nos afastarmos cada vez mais das coisas do mundo e nos voltarmos cada vez mais para as coisas de Deus. É a oportunidade que nós temos agora, né? E eu penso que quando nós tivermos a vacina, que quando nós tivermos o controle, se é que eu posso chamar dessa forma, mas o controle dessa situação da pandemia, quando tudo estiver controlado e as pessoas possam voltar às ruas, eu espero que nós não retornemos ao nosso antigo normal. Eu não quero que as coisas voltem ao normal, porque o normal que nós tínhamos não era aquilo que Deus esperava de nós. Eu espero que nós passemos por esta pandemia e depois que tudo isso acabar, que nós retornemos muito melhores do que éramos antes de tudo isso acontecer. É isso que eu espero, né? Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que Jesus permita que nós estejamos de olhos abertos, que estejamos aguardando vigilantemente, como servos bons e fiéis, que estejamos aguardando, porque não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que está próximo. Nós sabemos que está próximo, né? Façamos então a vontade de Deus. Façamos aquilo que Deus espera de cada um de nós. Elevemos a Deus os nossos pensamentos e que Deus nos abençoe e nos guarde. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estudo, por mais esta oportunidade de nos conectarmos com a Tua palavra, Senhor. Permita, Pai, que os nossos corações sejam atingidos pela Tua palavra, sejam transformados pela Tua palavra. Permita, Senhor, que nós possamos acordar, que nós possamos nos reerguer a tempo de buscarmos este azeite espiritual. Reacende, Senhor, aumenta em nós a nossa fé e que a nossa fé possa ser transformada nas obras que o Senhor espera de nós, para que possamos ter a Tua luz em nós, para que possamos ser convidados para as bodas do Teu Filho, Senhor, e para que possamos estar trajados das vestes necessárias, estar carregando em nós a luz necessária para participarmos do Teu banquete, da Tua alegria, para sermos permitidos, Senhor, na grande festa espiritual que é a implantação do Teu reino neste mundo. Agradecemos, Senhor, mais uma vez pela grande oportunidade que o Senhor nos tem dado. E pedimos, fique conosco, não nos abandone, não nos desampare. Guarda-nos na Tua santa paz, hoje e para todo sempre. Que assim seja.